Oi, Bruno. Oi, Júlia. Deixa eu chamar a Evelyn aqui. Gente, eu nunca fiz isso. Pontual não, eu entrei 2 minutos atrasada. Gente, eu nunca fiz live na minha vida. Eu tentei arrumar minha cara, assim, pra não assustar ninguém. Oi, Everton. Dodô. Babi! Deixa eu chamar a Evelyn aqui. Eu nem sei como é que faz isso, gente. Deixa eu ver se é aqui. Rafael Senhorio, gente, o que é isso? Eu não tô conseguindo chamar a Evelyn. Qualquer um pode... É Evelyn, deixa eu chamar a Evelyn. Evelyn não entrou, então eu não posso chamar a Evelyn ainda. Deixa eu ver o que aconteceu. Gente, gente, a nossa live de hoje, tá? O tema. Achei, Evelyn. Eu acho que a Evelyn entrou pela conta errada, foi. Então, gente, é... Ai, meu Deus, Luiz. Meu Deus, eu tô ficando nervosa. Por que tem tanta gente aqui? Gente, eu tô na casa da minha mãe. Improvisei, vim pra cá. Teve um problema em casa, então eu tive que vir pra casa de manhã. Tô aqui no quarto da minha mãe. A casa de manhã é o lugar menos silencioso do mundo. Então vocês vão ouvir uns gritos aí, menino chorando. E a gente vai seguir o baile. Richelle, maravilhosa. Bia, tudo bom, Bia? Cadê Evelyn? Gente, a nossa live de hoje o tema é aulas de português para quê, né? Sempre que eu começo as minhas aulas, eu gosto de explicar para os alunos porque é que eles estão ali, principalmente os meninos do sexto ano, né? Que acabaram de sair Fundamental 1. Então, eu gosto de explicar para eles porque é que eles estão ali para estudar uma língua a qual eles já dominam, eles já falam fluentemente, né? Que às vezes não faz muito sentido para o aluno e ele acaba pegando ranço da língua portuguesa. Aquela velha história, né? Falar português. Aprender português para quê? Se você falar português, né? Quando é inglês, em inglês eu não sei falar nem. Pronto, eu tô chamando a Evelyn. Eu não preciso de aula de português. Claro, Bruno, você é perfeito. Eu te amo. Evelyn, Evelyn vai entrar. Aê! Eu tinha Amiga, eu tô me entrado pela sentindo. conta errada. Eu tô me sentindo muito estranha fazendo live. Eu nunca fiz live na minha vida. Menina, pare, que você já tá expert. Tô quase, tô quase, tô quase, tô quase. Então, né? É isso. Eu tava aqui falando pros meninos que eu tô na casa de manhã, no quarto da minha irmã. Tá tudo improvisado hoje. Mas eu queria dizer que eu comprei uma selfie ring light. Por Tá isso que a muito minha cara tá... chique. Por isso que a minha cara tá tão iluminada. A Babi, blogueira aí. Deixa eu desligar pra vocês verem a diferença. Ai, meu Deus, fazer... Tá vendo? Boa diferença, é. Gente, a minha sogra tá aqui na live. Menina, vai Ai, ser babado. vai ser babado. Luiz tá aqui, eu não sei se ainda tá, mas ele entrou. Luiz, Fernando, colegas, conheci na Unicap, maravilhoso. Professor, já sigam, tá? Que ele é maravilhoso. Babi, enfim, tem muita gente. Tem aluno. Andresa Evelyn. Olha, Andresa. arrasou! Denza. Minha ex-enteada acabou de entrar, a Gabi. Gente, eu tô ficando já muito nervosa. Está top Eu, já. eu tentei esconder minhas olheiras aqui, mas acho que funcionou. Vamos lá. Eu tava explicando aqui, Evelyn, que é... Nada, eu sei que é recíproco. Luiz. Então, eu tava explicando, Evelyn, pro pessoal aqui que o tema da live de hoje é aula de português pra quê? Né? Que é esse tema. Eu tava falando que eu sempre, quando eu vou começar
eu entro na sala de aula como professora de língua portuguesa, eu tento explicar para os alunos por que eles estão ali para aprender uma língua a qual eles já são fluentes, já falam, já dominam, né? E muitos vão com aquele complexo de... enfim, aquelas respostas, né? Para aprender a falar direito, para aprender a escrever direito, né? Para aprender pontuação, enfim, as respostas são variadas. Me diz aí, Evelyn, o que é que tu escuta? Assim, né? Quando toda aula, né, inicial, e também eles e eu temos essa mesma tática de perguntar para os alunos o porquê, né? Que eles acham que eles estão ali nas aulas de português. E aí, muitos entendem que eles estão aí nessa aula para aprender português. E quando a gente mostra para eles que eles já sabem, né? Eles ficam super surpresos. É uma explosão, assim, de surpresa, alegria ao mesmo tempo, porque muito é dito que os alunos não sabem falar direito, que eles não sabem se expressar direito. Tem professores que são carrascos mesmo e colocam essa falsa ideia nos alunos de que eles não sabem se comunicar, quando a comunicação é totalmente, né, compreensível, flui. Né? A aula de português eu não sei me comunicar. Isso. Como assim? Eu falo dia e noite, eu uso WhatsApp, eu uso Instagram, todo mundo me entende. Como assim eu não sei me comunicar? Como assim a forma que eu falo tá errada se todo mundo me entende, né? E exato. Aí, é complicado. E tirar isso da cabeça dos alunos é um problema, né? Mas aí com jeitinho, com carinho, tudo se resolve. Então eu tô aqui toda arrumada em cima, mas embaixo a gente sabe que não, né? Que a gente fica aqui eu também. Toda aula é assim, short. Eu fui abrir a porta para Clarice, porque é melhor abrir a porta para ela do que ela ficar derrubando a porta. Então, a participação especial da live, gente. Tá destruindo tudo e a gente segue aqui o baile. O bom é que as coisas da minha irmã não é minha, então tranquilo. Eu fiz uma pauta aqui junto com a Evelyn. Bom, aulas de português para quê? Algumas das respostas são essas que a gente citou, né? Então, assim, a gente tem que entender, primeiramente, tanto os professores quanto os alunos, né? Que os nossos alunos, eles são falantes nativos da língua portuguesa. E questionar, assim, por que é que nós nos sentimos assim, como se estivéssemos aprendendo um idioma estranho, né? Quando a gente chega na escola, a gente vai aprender um idioma totalmente diferente, vamos dizer assim, porque não escrevo dessa forma, não falo dessa forma, no meu dia a dia não uso. E por que é que essa linguagem que eu uso no meu dia a dia, ela é errada, ela é tão... Ui, meu Deus! Nada aconteceu. Só o bagulho aqui que caiu. Só isso. Então, por que que essa linguagem... ela é tão discriminada, né? Ela é tão rejeitada. Por que que eu falo gíria? E por que que a gíria, ela é... Enfim, a gíria, a linguagem informal, de um modo geral, né? Por exemplo, eu estava falando com a Evelyn, né, Evelyn? A questão do adequado e do inadequado, né? Que os professores não falam, a maioria, né? Assim, estão aí tentando mudar, estamos aí na atividade, como diria Chorando. Eles falam, assim, é errado, então você tem que aprender o padrão que é assim. Então o aluno vai escrever de forma totalmente regrada, totalmente robotizada, sem nem saber por que ele está fazendo aquilo, para quê. Isso. Ele não usa aquilo ali no dia a dia. Óbvio que vai usar em algumas situações. É aí que tá. Explicar para o aluno a questão da situação comunicativa, do adequado e do inadequado, não errado e certo, né? Que isso aí é complicado. Você dizer para o aluno que ele falar dessa maneira é errado. E tem uns exemplos, né? Que eu estava falando com a Evelyn, de chegar no bar, né, Evelyn, com os meus amigos, e uma palestra na faculdade. Fala aí, Evelyn. É completamente diferente, né? Como eu vi aqui um colega comentando, Luiz, né? Ele estava falando exatamente sobre isso, que o mercado de trabalho exige que a gente escreva bem e que a gente fale, né, de forma culta, né? É uma linguagem culta que eles pedem. O fato da gente usar uma linguagem culta ou não diz que a gente fala bem ou mal, né?
Isso daí é um preconceito que muitas pessoas têm com a nossa própria língua, né? O fato da gente se comunicar. E aí, onde entra essa história de inadequado e de adequado, né? Em um trabalho, né, no emprego, a gente vai falar de forma diferente, a gente vai se comunicar de forma diferente, da qual a gente se comunica com os nossos colegas. Por exemplo, se eu estou fazendo um seminário na faculdade, eu tenho que usar uma linguagem culta, uma linguagem que é formal. Então, quando eu estou conversando com Itamires, que é minha amiga, e a gente vê aí também Itamires conversando com o Bruno, que piorou, né? A gente vê aí que é uma conversa completamente diferente, é um diálogo completamente diferente. Então, quando eu estou entre amigos, eu falo, e aí, Itamires, beleza? Valeu? Como é que tu tá? Né? E quando eu estou com uma pessoa do meu trabalho, que eu não tenho intimidade, quando eu estou falando com o meu chefe, eu tenho que direcionar ele de maneira mais adequada, né? Então, a língua, ela precisa se adaptar à situação comunicativa, como o Luiz bem acabou de dizer. A gente precisa falar de acordo com as situações. E é aí que a gente entra com a parte gramatical, né? Essa parte gramatical vai nos trazer mais vocabulário, né? Também com a leitura da live que a gente falou, que a leitura vem aí trazendo, né, mais vocabulário pra gente. A parte do escrever corretamente, a partir do momento que a gente escreve corretamente, quando a gente vai se comunicar em determinadas situações, a gente acaba adquirindo isso, mas entendam que a fala é completamente distinta da escrita. Vejam só, a própria palavra escrever. Quando a gente fala escrever, né? Eu escrevo. A gente sabe que a gente escreve a palavra escrever como é no começo. Mas quando nós estamos falando, nós colocamos aí um i na nossa fala. Então, a gente se comunica de formas distintas das quais a gente escreve. Exatamente. Clarice está aqui dando um baile aqui, gritando com alguém. Não, hoje teve que ser assim, gente, porque aconteceu um babado lá na minha casa. Eu tive que trazer, enfim, esquece, vamos lá. Como Luiz falou e Evelyn falou da situação comunicativa, eu vou voltar só um tópico da questão do mercado de trabalho. Não é só para isso que a gente deve aprender a língua formal, né? Tanto Evelyn citou o exemplo da faculdade. E existe algum... Eu quero abraçar essa criança. Isso, existe algumas ela quer se ver. Existem algumas situações além do mercado de trabalho, né? Porque ela quer dar live também. Não tá dando, não tá dando. Não tá dando. Tenham filhos, eu sempre digo isso. É legal ter filhos. Então, não só para o mercado de trabalho, mas como outras situações que a gente já muda. Mesmo assim, a gente falando com pai e mãe, por exemplo, geralmente o tratamento é diferente, né? A gente não chega para a mãe da mesma forma que a gente chega para um amigo, né? Enfim, eu queria entrar no tópico, porque se não for entrar nesses tópicos, eu nem sou eu. Eu não me formei em letras e fiz uma TCC em análise crítica do discurso. Que, gente, tem muito também, tá? Da questão esse português que a gente escreve, que assim, não é o que a gente escreve em situações informais, mas o que a gente aprende a escrever na escola. A gente vai para a escola para aprender a escrever totalmente diferente da forma que se fala, da forma que a gente fala no dia a dia, não, que você fala errado, tem tudo isso. Mas existe por trás de todo desse encaixamento dentro desse padrão de escrita, na verdade eu acredito que em qualquer padrão na sociedade está por trás uma questão de poder. Existe a questão de que esse padrão que a gente tem que seguir, de certa forma, ele está ligado, né? Primeiro que essa escrita,
ela vem dos textos clássicos, da literatura clássica, então a gente vai escrever, e era aquela coisa, decide da forma que vai escrever, a gente vai escrever, vai tornar padrão e oficial a forma que o povo fala, ou de acordo com o que Dante e outros clássicos escreveram. Ah, vai ser a forma que os clássicos escreveram, porque quem tinha o poder de decidir isso, e até hoje tem, é a classe dominante, não é? Então esse padrão, é importante que a gente tenha o padrão, sim, de escrita, para que em todos os lugares do Brasil possa ser compreendido aquilo que a gente escreva, né? Mas é além das exigências verbais, das exigências, é além de concordância, é além disso, tá? Tem uma questão aí. Então, assim, não vamos mais falar. Dante é bem complexo, né? Mas foi a linguagem usada para decidir qual latim que ia ser falado. O do povo, não. Vamos escolher o de Dante, quem decide isso não é o povo. E a partir de agora, essa linguagem aqui que é formal, que é usada, é a padrão, é a oficial. E o que o povo fala é errado, é gíria, né? Gíria é um absurdo falar gíria, né? Não pode. Ninguém pode falar gíria. Todo mundo usa, né? Sendo que as pessoas não percebem quais são as gírias que elas usam. É muito demonizado, velho, falar gíria, meu. Você é louco. Então, assim, a gente tem que entender também que nós somos falantes. Nós somos falantes. Nós dominamos a língua, né? Então, somos fluentes. Aí eu queria que Evelyn abordasse a louca da Irandé Antunes, que Evelyn é a louca da Irandé Antunes. Ela lê Irandé Antunes, né? Então eu queria que Evelyn trouxesse assim pra gente a questão, Evelyn, da gramática que internalizada, né? Que quando a gente fala para os alunos, como assim eu sei gramática? Exatamente. Isso acontece aí, né, quando a gente chega na sala de aula e pergunta para eles como é que vocês aprenderam, né, a usar as construções frasais, né? Vocês aprenderam isso na escola, nas aulas de gramática, ou vocês aprenderam isso quando vocês eram em casa, vendo os pais de vocês falarem? E é claro que eles vão dizer que aprenderam em casa, né, desde o começo. E a gente pergunta, vejam só, quando vocês vão se comunicar com alguém, vocês falam, entrou menino na loja? Vocês falam dessa forma? Não, professora, porque isso daí é completamente errado, isso daí é completamente doido, não tem nexo eu falar um negócio desse. Eles próprios falam isso. Então, desde pequenos, nós colocamos primeiro o nosso sujeito, depois o verbo e depois o objeto. Desde o começo a gente faz isso. Então, a gente aprende vendo as outras pessoas falarem. Isso que é incrível. Quando eu vejo meu pai e minha mãe se comunicando comigo de determinada forma, eu vou acabar falando dessa maneira também. Então eu vou saber, a minha gramática ela já é internalizada, a minha gramática já está ali, ó, dentro de mim. Então eu sei que o correto a ser feito para que as pessoas me compreendam é usar o sujeito, é usar o verbo e o restante da oração, não é? Então, a gente já compreende isso. A gente não fala de outra maneira. Até porque se a gente falasse, é porque teria realmente algum problema conosco, né? E não conhecia ainda uma pessoa que possui esse problema. Exatamente, Evelyn. E pronto. Aí o que é que eu digo? Aí é que eu faço a comparação que ainda há... Sem falar que as ciências humanas ela não é valorizada, né? Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu gosto de fazer, né? Quando eu tô na sala de aula, eu digo, gente, por que é que vocês estudam química? Por que é que vocês estudam física? Né? Por que é isso? Você sabe que se você juntar tal elemento, eu não entendo nada de química, tá? Você sabe que se você juntar tal elemento com esse elemento vai dar isso, ou sei lá. Você sabe que a luz da sua casa, ela acende quando você aperta o interruptor. Mas daí que quando você chega na escola, você vai entender como é que aquilo funciona, como é que liga, os fios que tem, e tal, a força, não sei o que, velocidade e tal. Você vai entender como é que o mundo funciona ao seu redor, né? Não só, a luz acende, que legal. Quando você chega na escola, você vai aprender por que é que ela acende, o que é que faz ela. Então, quando a gente chega na escola para aprender o português, é para entender justamente isso que Evelyn falou aí. Por que é que eu não digo ô cadeira?
Por quê? Aí a gente entra na questão da concordância, na questão da flexão do substantivo, etc. Mas fazendo o aluno encontrar sentido naquilo. Isso, a gente começa a entender como... Gente, linguagem é uma ciência. A linguística ela é uma ciência, tanto quanto outras. Então, ninguém é louco que parou, vou chamar isso aqui, vou inventar aqui um negócio para infernizar a vida dos alunos. Não, gente, a gente vai para a escola para entender por que a gente fala de tal jeito, por que a gente não fala de outro, por que isso aqui se encaixa melhor assim, né? E também a gente tem que levar em consideração a interpretação textual, que é a Evelyn que vai abordar isso aí. Isso. Luiz é maravilhoso, então eu vou fazer uma live com o Luiz. Vocês querem? Vou fazer uma live com o Luiz. Luiz é perfeito. Super arrasando nos comentários. Mas não, você não tem noção. Luiz é, enfim, sensato. Sim, Luiz. Tem que ter a contextualização, óbvio. Vamos fazer o aluno encontrar sentido naquilo que ele está estudando. Para que eu vou aprender que um sujeito ele é desnencial se... Eu uso e pronto, eu já uso no meu dia a dia, então não preciso. Não, vamos aprender. Por que a gente fala assim? Quando é que a gente fala assim? Eu lembro do exemplo que Heraldo deu em sala de aula. Nada. Eu lembro daquele exemplo, Evelyn, que Heraldo deu em sala de aula sobre a questão da sobrinha dele, que é cobaia dele. Eu vou falar aqui, ele faz a sobrinha dele de cobaia. Todo professor de línguas, ele faz seus filhos, seus sobrinhos, a família inteira de cobaia. A gente fica analisando. Meu Deus, como é que meu filho ele tem tanto vocabulário assim? De onde ele tirou isso? Gente, ele usa os verbos, né, na sua forma de maneira exemplar. Nossa, essa criança, ela usa o plural tão bem. Não, e até quando eles erram, né, Evelyn? Quando eles se desviam aí da norma, quando eles... Pronto, Cecília passou uma época da vida dizendo assim, mamãe, eu sabo isso. Mamãe, a comida tá fazida. Então, assim, até quando a criança, ela fala, não, gente, não corrijam. Não diga pro seu filho, isso tá errado, não é sabo, é sei, então não fala. Até quando a criança fala dessa forma, tem alguns idosos que falam, ao invés de falar sei, fala eu seio, né? Eu sei. Sim, a gente vai ensinar gramática sempre, Luiz, enquanto houver. Eu sei que tudo é relacionado a dinheiro. É necessário, né? É necessário. E o mercado de trabalho, ele exige essa formalidade, até pela questão de padronizar a linguagem. Não usar as gírias, até porque as gírias ela é uma coisa tão assim, né? De grupos, etc. Isso, muito regional também, né? Então, não fica legal mesmo em situações formais. A gente tá usando. É aquilo que eu falei, são as situações, né? Que Luiz falou aí. Adequar a linguagem, a forma que você vai falar ao ambiente. É simples. Eu não chego na mesa do bar e digo: olá, meus queridos amigos. Boa noite, como vocês estão? Eu vou chegar dizendo isso, mas aí é o fresco, é. E aí, galera? Dali, boy! Faz tempo que eu não te vejo, pirra, tá sumida. Não é assim também não. Mas minha irmã, velho, tu é fogo, vice. Gente, isso é muito bonito. No Matsu não, mas eu não vou chegar no ambiente de trabalho, né? E nem numa faculdade, por exemplo, para dar uma palestra. Agora mesmo eu vou apresentar a minha palestra lá falando mal, né? Do presidente. E eu não posso falar, né? Chegar lá, meu irmão, o cara é doido. Tá ligado? Ele não presta. Ele, né? Pouco, gente. A vontade não falta, né? Mas eu não posso. Eu tenho que explicar cientificamente, de uma forma que todos compreendam o meu ponto de vista ali naquele trabalho e a teoria que né, aborda, que abarca o meu trabalho. Então, assim, voltando, porque eu já esqueci. Eu falo demais, eu sei que eu fico cansada de tanto que eu falo. Sobre as crianças, não corrijam, né? Eu tava falando dos idosos, que tem muitos idosos que eles falam, eu sei, né? E o povo fica kkk, kikiki, cocovó. Não faça isso não, minha filha. Uma talba, etc. Enfim, a questão, por exemplo, do seio e do sabo, todos os verbos da primeira pessoa conjugados no presente do indicativo termina em O. Eu posso, eu faço, eu como, eu danço. Como de acho uma criança vai adivinhar, né? Ela tá certa quando ela fala eu sabo.
Ela tá conjugando do jeito que ela vê sendo conjugados os verbos no presente do indicativo da primeira pessoa. Então ela fala o sabo. Daí ela, né, depois vê, você não precisa dizer que ele tá errado. Você pode dizer, filho, eu também sei. Isso. Acabou. Acabou. O menino vai naturalizar aquilo ali. Né? Ele vai. Uma hora ele vai falar, eu sei. E tá tudo A criança certo. não é besta, né? A gente pensa que é, mas ela não é. Meu padrasto aqui, gente. Dá oi aí, povo. Olá! Meu padrasto, meu pai, na verdade, né? Ele é meu pai. Ele só não aceita. Ele só não aceita. Mas ele é meu pai. Toma, o cartão tava no chão ali. Meu cartão tava no chão. Ok, obrigada. E ignora os irregulares. Sim, Bruno. Ela padroniza, ela faz esse padrão, ué. Ela pensa, né? Os verbos no presente do indicativo na primeira pessoa do singular terminam em on. E ela vai lá e padroniza. Chegou meu primo agora. Ok, beijo, César. Gente, é isso. E eu vou agora. Evelyn. Deixa eu ver. A questão da. Vê aí o teu tópico A aí, interpretação, Evelyn. né? A interpretação porque... textual é importante para tudo, né? Todas as matérias. E a interdisciplinaridade. Isso. Então, né? O ensino do português não vai se basear somente em gramática, né? A gente tem aí a língua portuguesa, ela abrange gramática, ela abrange a escrita, ela abrange a interpretação, né? Mas muitas pessoas acham que aula de português é aprender gramática. Até a própria escola divide as aulas de português em gramática, redação e interpretação. Literatura. Gente, para que dividir? Tá tudo englobado, né? Tá tudo junto, uma coisa complementa a outra. Como é que eu vou dar aqui uma aula de gramática? Peraí, gente, agora acabou a aula de gramática, agora é aula de redação. Tchau, gente, agora a professora de literatura vai entrar. Gente, isso dói da cabeça dos nossos alunos, né? Então, eu não sigo à risca essa sequência, não. Eu junto tudo, gente. Vamos falar, ó. A gente está falando de redação, mas aqui em redação a gente tem que usar aqui a gramática normativa, né? Para escrever, para que as pessoas consigam nos compreender, né? Aqui, em literatura, eu preciso compreender o que eu estou lendo. Então, o ensino da língua portuguesa não é somente gramática, não. Né? Às vezes, a gente está falando sobre texto, a gente está falando sobre escrita e o aluno pergunta para a gente, professora, quando a aula de português vai começar? Ai, gente, a aula de português já começou faz tempo, isso é português. Então, o português, entendam, pelo amor de Deus, não se baseia em aula gramatical. A língua portuguesa, ela é ampla. Ela fala de redação, ela fala de interpretação, ela fala de gramática e ela também aborda linguística, né? As nossas primeiras aulas, né, com os alunos é sobre variação linguística. E isso deveria ser tratado não só no nosso primeiro dia de aula, mas deve ser tratado sempre. Ó, galera, hoje eu ensinei artigo. Ensinei não, porque os alunos já sabem o que é um artigo, sendo que eles não sabem a nomenclatura daquilo. Hoje eu falei sobre artigo para o 6º ano. E eu vou falar, gente, eu vou apresentar a vocês o que é um artigo? Não. Vejam só, gente, quando a gente está falando com o nosso colega, a gente fala assim, ó, a menina ali roubou um confeito. A menina, a gente já usa esse A no nosso dia a dia. A gente sabe quem foi essa menina. Então, a gente tá falando aí, só tem um nome para isso. Isso daí é um artigo definido, porque a gente conhece quem foi essa menina, né? É muito e a gente já usa isso. Quando usa, por que não usa outro? É para isso que a gente vai para refletir sobre o que a gente fala. E isso, o aluno, ele já usa aquilo, ele já sabe, ele só não sabe qual é a nomenclatura. A gente só vai apresentar qual é a nomenclatura e como é a classificação dessa nomenclatura. Mas a gente precisa passar para eles que eles já usam isso, que eles já conhecem isso. Vai ficar muito mais fácil. Quando eu comecei a falar sobre artigo hoje, eu já comecei com frases, já comecei com situações e eles mesmos disseram que quando eu utilizei o artigo a, eu defini, eles sabiam quem era a menina, mas quando eu usei o artigo uma,
Eles não entendiam quem era a menina, poderia ser qualquer uma. Eles disseram isso antes de eu explicar que aquilo era um artigo indefinido. Então, eles já conhecem, né? Quer falar, amiga? Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Eu trabalho com livro didático, né? Preciso. Só obrigada. E mas o livro que eu trabalho até é legal. Quando eu estou trabalhando lá, tem uma definição, né, no livro. Por exemplo, eu estou vendo lá adjetivo, né? César perguntou para Clarice. Clarice está aqui, enganchada na minha perna. Zazá, ela grita. E ela quer pegar a ring light, gente, porque está aqui brilhando e ela quer a ring light. Ela é blogueirinha já, gente. Então, eu estava explicando para ela sobre adjetivo e eu gosto que eles definam para mim o que é antes de eu mostrar a definição do livro. E eles ficam besta, porque quando eles chegam a uma definição, eles conseguem ver que é parecida com a que o livro trouxe. Eles próprios explicam, né? Eles próprios explicam. Antes de eu dizer, ó, adjetivo é isso aqui. Não faz isso não. Pede para ele definir, bota um texto lá. Não bota a frase também, se não tiver um texto. Mas bota um texto, pede para ele perceber ali. Tá? Aí tem a questão da locução adjetiva. Quando é que entra a locução adjetiva? Por que a gente não repetiu o adjetivo? Então, faz ele refletir sobre a língua. Isso é importante demais. Isso, a própria BNCC diz que o aluno precisa refletir sobre. E a gente precisa se basear na BNCC. Ela é importantíssima, né, para guiar as aulas aqui, né, de todas as disciplinas. Sim. Eu trouxe aqui, né, para falar sobre a importância da interpretação. Eu falei para Itamires, eu sou péssima em matemática. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho horror a números, né? Eu tenho uma fobia horrível a números. Mas eu trouxe aqui, a gente encontra muito aí no Facebook questões matemáticas que usam a lógica. E muita gente não compreende. Mas por que não compreende? Porque falta ali uma base de interpretação textual. Ou seja, falta leitura, falta estudo. Tem muita gente que acha que interpretação textual não se estuda, mas se estuda sim, né? Se estuda muito. Até porque é por isso que hoje em dia nós temos aí discussões bem calorosas sobre diversos assuntos, porque as pessoas não se entendem. Então, se eu não compreendo o que Itamires quis falar, eu vou achar que ela me chamou de feia aqui agora. Eu vou falar, Itamires, tu me chamou de feia, mas ela está dizendo outra coisa completamente diferente. E a gente acaba discutindo exatamente por isso, por uma falta de interpretação de texto. E o texto, minha gente, não é só aquilo que a gente escreve, não. O texto é a nossa fala também, né? E aí, a interpretação textual, ela é importantíssima por esse motivo. Até para a gente entender outras disciplinas. Então, eu não uso interpretação textual somente em língua portuguesa. Eu vou usá-la em matemática, eu vou usá-la na física, na química e em várias outras áreas da minha vida. Então, quando eu chego com uma daquelas coisinhas, né, aqueles enigmas, né, que a gente tem aí no Facebook, que diz assim, se você entender isso, você é um pensador crítico. Então, nós temos assim, eu entro em um quarto. São 34 pessoas. Você mata 34. Quantas pessoas estão no quarto? E aí muita gente vai dizer que só tem 4 pessoas no quarto, né? Mas não. Vejam só a construção. Eu entro em um quarto. Fui eu que entrei no quarto. São 34 pessoas, mas eu estou dizendo que são 34 pessoas dentro desse quarto? Não. Não disse que tem 34 pessoas dentro desse quarto. Eu disse que você mata 30, mas eu não disse que as pessoas estão dentro desse quarto. Você não falou. Essa troca de sujeito aí buga a pessoa. Né? E a gente precisa parar para refletir. Até a gente que é professor, a gente fica assim, peraí, gente, que é isso aqui? Não, peraí, eu vou entender isso aqui. Porque a gente se impõe a entender aquilo, né? E aí, é isso aí, minha gente. Só quem vai... Ó, quantas pessoas estão no quarto? Uma. Só eu estou no quarto. As outras pessoas, as 34 pessoas que você matou, eu não disse em momento algum que estão dentro do quarto comigo. Elas podem estar em qualquer lugar. O fato é que você matou essas pessoas.
Justo. Então, É a verdade. gente usa para isso, né? Essa questão da interdisciplinaridade da língua portuguesa é interessante. Pois não. Gente, sério, só um momento. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Toma. Então, a questão da interdisciplinaridade da língua portuguesa. Gente, ensinar português não é só ensinar a interpretação de texto também. Ai, Clarice, tá bom, vem. Não é só, por favor, por favor, por favor. Não é só ensinar a interpretação de texto. Ensinar a ler, por exemplo, textos de história, textos de química, também é responsabilidade desses professores dessas matérias, tá? Quando a gente pega uma redação de Enem, você vê que você precisa, né? Uma redação não, uma prova do Enem. Eu falo do Enem porque o Enem é o que está no mercado, é o que, É o que nos enfim, define. é o que suga a energia dos nossos alunos, é o que traumatiza aluno, é o que faz aluno ficar doido, né? Então, assim, você precisa interpretar textos para além da redação do Enem, para a sua vida. Como a Evelyn mostrou um exemplo, né? Às vezes a pessoa não entende nenhum meme, né? Tem um meme e a pessoa não entende aquele meme. Ela E fica entender os séria, memes acha é que foi muito real. importante. Entender. Notícia, gente. O gênero notícia, ele é o gênero que mais causa problemas, né? Eu acredito, em relação à interpretação, à falta de interpretação de textos. E as fake news, né, amiga? Tem as fake news. Você chega no Instagram, tem as páginas de fofoca ou outras páginas, né? Enfim, elas tendem a ter muito problema em relação à interpretação. Tem a questão da subjetividade? Tem, né? O leitor vai focar ou entender de uma forma de acordo com a vivência dele. Mas tem a questão da escrita mesmo. Quando a gente chega, por exemplo, por que é que problematizam tanto, né, esses jornais sensacionalistas que dão a notícia de certa forma, usam determinado vocabulário e não usam outro? Gente, tudo isso é estratégico, tudo isso tem um motivo. Ninguém troca um vocábulo, um léxico por outro à toa. Né? Tem muita problematização na relação de notícias em caso de feminicídio, em caso de racismo, por exemplo. Né? Um dia desse eu estava até falando com uma pessoa no WhatsApp que a galera reporta muito assim, a notícia de forma dizendo a profissão da pessoa. Geralmente tem um padrão, né, para se dizer a profissão. Médico, a última que eu vi foi médico é suspeito de atirar em mulher dentro do carro, né? Tá, beleza. Aí, e o médico fez isso e o médico fez aquilo. Tá, mas a partir do momento, gente, que ele cometeu um crime, ninguém quer saber a profissão dele. Ele é assassino. A gente quer saber o nome do suspeito, tá? Para preservar a identidade, mas a gente sabe que se fosse, né, um outro tipo de pessoa, um outro tipo de padrão, um outro tipo de classe, ninguém iria esconder nada. Então, tudo isso é estratégico. Então, é preciso que o aluno... Ah, professora, mas o que é que isso tem a ver com o português? É a nossa língua. É a nossa língua que está ali distribuída na notícia. É o nosso idioma. E fazer com que os meus alunos consigam enxergar uma notícia que pode ser ambígua, que pode ser fake news, é o meu papel como professora. Né? Eu não estou aqui só para dizer a você que mais com I é significa adição e mais sem o I é adversativo. Tô para além disso, né? Acho que o papel do professor é formar o aluno para o mundo, né? Então, o que é que adianta eu te dizer isso, mas eu não te ensinar a interpretar um texto, eu não te ensinar a pegar uma notícia e entender que aquilo ali está ambíguo, que aquilo ali tem... De fato, vocês vão usar, né? Justamente. Então, gente, eu não sei se tem algum aluno aqui meu do 6º ano, mas é isso. Sempre que eu entro em sala de aula, eu falo. Porque eu pergunto para eles e eles mesmos não sabem. A resposta é essa, porque a gente não fala direito. Isso.
E quando eles falam Assim, que português é a língua mais difícil de se aprender, gente, fala sobre isso, Evelyn. vocês falam português, e vocês falam perfeitamente. Vocês falam tão perfeitamente que as pessoas compreendem vocês. Então, eu não saberia falar uma língua se eu não fosse, né, falante dela. Então, eu posso dizer que eu, sei lá, italiano é difícil, porque de fato eu não falo italiano, né? Isso eu posso dizer, né? Porque não é a minha língua, não é o meu idioma, certo? Então, quando nós temos o nosso próprio idioma, no caso, a língua portuguesa, não é difícil, não é. Inglês não é mais fácil que português, não, minha gente. Até o professor de inglês, quando coloca na cabeça do aluno que inglês é mais fácil que português, ele está aí quebrando tudo que a gente tentou ensinar. Ele está rasgando aquilo ali. É o que a gente falou para o aluno, que o professor de português falou para o aluno que português Cada é língua tem as suas, né? Isso. Cada língua tem as suas dificuldades, as suas especificidades. Os alunos tendem a achar o inglês mais fácil pela questão da conjugação verbal, mas existe tantos outros adentros assim, na língua inglesa que Até a própria fonologia, né? a fonologia do inglês, sabe? Gente, não é que o idioma é difícil. Não é isso. É que cada língua é a sua língua. Se você é nativo na língua, você vai falar ela com dificuldade. Aí para ou com facilidade. Aí no nosso português, devido à nossa colonização, os portugueses não querem abrir mão, né, disso. Então tenta padronizar o máximo possível com o idioma deles, para não perder o posto, vamos dizer que é o posto, para não perder o posto de Isso. colonizador, né? Porque a verdade é essa. Portugal. Justamente, né? Eu não falo português Portugal, eu falo português brasileiro. Tá aqui tudo que quando a galera chegou aqui já tinha idioma pra caramba, né? Sim. Então, assim, já tinha, né? Então, assim, a mistura, né? Tem aí, né? Os vocábulos, né? Da nossa língua, da nossa língua originária e dos povos africanos também que contribuíram. Enfim, né? E aí o português Portugal não quer perder o posto e tenta padronizar ao máximo com a língua deles. Daí o aluno vai para a escola para aprender a escrever esse padrão. Mas não é só isso. Vamos mudar isso, professores de português. Vamos mudar isso, professores de língua inglesa também. Parem de dizer que o inglês é mais fácil. Toda língua tem seus problemas. A Todas língua as mais línguas. fácil é a nossa. A língua mais fácil é aquela que a gente é nativo, né? Todo idioma que você for aprender. Ah, porque o espanhol é parecido com o nosso português, mas é só um sotaque diferente. Gente, não é nada disso, tá? Se eu trouxer a professora Tayami aqui, de espanhol, ela vai dar na cara de vocês. Ah, é porque esse povo de espanhol também fala muito rápido. Tem nada a ver. A gente Todo também fala falando rápido. fala rápido. Fala fluente, não é rápido, é fluente. Rápido e fluente é diferente. Então, assim, vamos tirar todos essa estrutura da cabeça, vamos tirar esses padrões, vamos quebrar esse estereótipo de que o português é difícil, a gente não sabe falar. Não. Existe uma variedade padrão que precisa ser aprendida assim e usada assim em situações comunicativas adequadas. E não vamos falar essa mesma linguagem em situações informais, então é só isso. É muito mais simples do que a gente pensa. Evelyn tocou no ponto sensacional, que foi a questão de o aluno achar que o português é uma língua difícil. Não é difícil, se fosse difícil você não falava. A gente entende a dificuldade de se encaixar nas regras. A gente entende a questão da regência é um problema, é um saco. Mas tem um porquê. Vamos atrás do porquê. Né? E mesmo quando aquilo ali na sua cabeça não faz sentido, professora, eu não digo, eu assisti ao filme. Tá, mas você vai ter que escrever assim, na redação do Enem. Isso. Tá? Mas vamos aprender, vamos padronizar. Vamos padronizar sim.
Eu tô nervosa, gente. Pronto, voltou. Tinha caído, Foi né? tu, Ah, foi tu, eu pensei que tinha sido a minha. Eu buguei aqui, eu fiquei tipo falando aqui. Oi, oi, oi. Mas é isso. Voltando, né? Evelyn tocou nesse ponto crucial e falou sobre a interdisciplinaridade. Gente, eu li um artigo que falava sobre isso, sobre o ponto que eu vou falar agora, que é os professores das respectivas matérias serem responsáveis por os alunos interpretarem os textos deles. porque eles botam isso só na gente, né? Como se o teu professor de português não tá te ensinando a ler, não. Não te ensinou a interpretar texto, não? Isso. A matéria é tua. Ensinar a ler é um papel da escola também. Não é só do professor de português. Ensinar a ler um texto de química, beleza, é o que eu digo. O aluno, uma vez eu estava responsável por aplicar a prova de química, eu acredito, de uma escola, e eu falei, olha, eu não sei nada de química, tá? Eu sou boa em interpretação textual. Só. Então eu vou até saber o que é que a questão está pedindo, mas eu não vou poder ajudar o aluno em nada. Se ele tiver uma dúvida, ou se a questão tiver com erro. Não, professora, não se preocupe e tal. Foi. Seguiu o baile. Mas, assim, vamos entender isso também, que o papel de ensinar a ler é da escola em si, é de todos os professores. E aí a gente volta para aquele mesmo assunto, né? É importante ter uma base. A gente sabe que a educação no Brasil, né, a educação pública, não é interessante, gente, para quem está no poder, que nós sejamos. Vou tocar na mesma tecla que eu e Evelyn tocamos na live anterior. Não é interessante para quem está no poder que nós sejamos bons leitores, que nós sejamos perfeitos em interpretar textos. Não é interessante para eles porque eles precisam da nossa ignorância. Então não sejamos ignorantes, vamos ler, porque escrever está atrelado à leitura. Tá? Vamos ler todos os gêneros, não só aquilo que você gosta. Porque é importante você ler notícia para estar informado. É importante você ler meme para não passar vergonha na roda de amigos. É importante você ler um Dom Casmurro para você não passar vergonha também quando soltarem o meme e aí traiu ou não traiu. Tudo isso é importante. É importante você ler um artigo que explica sobre determinada coisa. Então, assim, leiam para vocês aprenderem a escrever melhor também, tá? Escrever não é castigo, gente. Escrever é castigo, Evelyn. Nunca será. Nunca será. Eu amo escrever. A gente escreve o tempo todo, mandando textão para os nossos amigos. Justamente. Então, professora, mas é muito ruim escrever dentro de um padrão. Gente, os padrões existem por um motivo. É o que eu falei para os meus alunos. Como é que você reconhece que uma carta não é um bilhete? Como é que você reconhece que um bilhete não é um cartão de crédito e que uma narrativa não é um poema? Como é que você sabe diferenciar isso? Vamos pensar por quê? Então é importante a gente saber, escreve para mim aí um bilhete, tu não vai escrever uma carta. Então, exatamente, Bruno ama escrever, gente. Inclusive, Bruno é poeta. Um poema fica essa lapada. Já sigam. Por que é que eu leio um poema de Bruno que às vezes mal tem 2 frases e eu me sinto tão impactada? Significado, né, por trás daquilo é muito forte. Justamente. Por que é que eu acho graça? Uma das razões que eu... Por que é que eu acho graça em piadas? Por que é que eu acho graça? Uma vez, um dia desse eu postei aí algo sobre a homonímia, que tinha da venda, né? Eu vi. Trabalhar com venda e não deu certo. Aí daí o cara respondeu, por quê? Porque não estava enxergando nada. Ai, meu Deus. Mas tá, você vai rir, mas por que isso é engraçado? Vamos levar isso pra cima de aula, vamos entender por que, sabe? Por que que escrever daquele jeito é importante pro nosso humor. Por que que a gente ri daquilo? Porque a palavra venda, ela é uma homonímia e vamos entender por que isso faz a gente rir, a quebra de expectativa. Vamos entender por que a gente fala do jeito que a gente fala. Gente, a língua tá em tudo, a sociedade se constrói pela língua, pelo discurso, pela fala. Não existe sociedade sem discurso, discurso e sociedade, tá tudo interligado. Então é isso aí. E Tele e Zaga. Maravilhoso. Foi maravilhoso. E nem sei que hora é, gente.
Faltam 7 Faltam pouquíssimos minutos. pouquíssimos minutos. Mas aí, gente, vamos abrir. Eu falei demais, já chega, eu tô cansada. Eu acho que deu para entender porque é importante para a sala de aula aprender o idioma, né? O idioma no qual a gente é fluente. Gente, que chegou agora, a live vai ficar salva se eu não fizer alguma besteira. Não faça, pelo amor de Deus. Ó, não clique em salvar, porque senão não salva. Vá direto em postar. Faz sentido, né? Não faz sentido isso. Não clique em salvar, porque senão ele é maravilhoso, né? Ele é super... Nossa, ele não buga. Olha, gente, se vocês quiserem tirar dúvidas, falar, complementar, pedir bis, falem aí no chat. Eu sei que eu falo demais, dos alunos que eu digo, eu não sei quem tá por aqui ainda. Tô perdida, é só sem falar. E Clarice atrapalhou aqui, eu fiquei toda desnorteada, nem sei se segui a pauta direito. Pode seguir. Seguir, amiga. Falta um pouco. Oi? Seguimos a pauta direito, vê aí. Seguimos tudo perfeitamente, minha filha. Tá tudo aqui lindo. É porque a vida de manhã é assim, a gente tem a sobrecarga, mas a gente ainda consegue dar conta. Mas não pense que isso daí é porque nós somos super-heroínas, não. É porque nós somos sobrecarregadas mesmo. Isso, é verdade. Nesse exato momento. Ó, Bruno. Bruno, você escreveu errado, tá? Você esqueceu de colocar com U. Vai ter triz. Gente, Evelyn também vai fazer umas lives sozinhas, viu? Evelyn vai fazer as lives sozinhas. Vão no Instagram de Bruno, sigam Bruno, que Bruno é poeta, tá? Prestigiem meu amigo. São pós-fáceis também, né? Isso, sigam a página do Pós-Fácil, que a gente posta lá sobre a nossa visão sobre literatura, né? A gente fala sobre a língua portuguesa também, mas na perspectiva da literatura. Sigam o Pós-Fácil. Sigam Bruno. E não sei se Fabinho tá por aqui ainda, mas sigam Fabinho também, Contorno Meu Amor, tá? Sigam muito e sigam Evelyn, gente. Vão lá seguir Evelyn, que Evelyn dá altas dicas. Evelyn posta só coisa interessante, só coisa top. Então é isso. É isso. E sigam o Luiz. Não sei se o Luiz tá por aqui ainda, mas sigam o Luiz. E vamos seguir minha amiga Bárbara Boses. E a lozinha dela, a lozona maravilhosa, né? Que é uma loja enorme, tem vários seguidores. Sigam ela. Né? E ela posta várias coisas sobre... para ajudar você com a ansiedade. Isso mesmo, ela é maravilhosa. Ela é assim. Sigam, são maravilhosos. E é isso, se vocês tiverem dúvida, comentário, pode escrever. Se não, a gente encerra. E deu tudo certo. E surgiram tópicos. Foi maravilhoso. Nem acredito que eu tô ao vivo ainda, sabe? Não acredito. Parece que eu tô, não sei, gravando vídeo sozinha. Não sei ficar. Foi ótimo, gente. E que nós possamos vir aí para falar sobre outros temas, né? Se vocês quiserem falar, que a gente fale aí sobre algum tema determinado, vocês mandem aí no direct para Itamires ou para mim alguns temas que vocês queiram que a gente fale, que a gente traz aí, né? A quarentena ela serviu para isso, né? Para a gente discutir mais online sobre diversas coisas que não eram discutidas. Então, é super importante essas discussões, né? Sim, eu cheguei um pouco tarde, né? Porque a gente fazer vídeo é difícil. Parar para fazer live é complicado. A Evelyn disse, amiga, se tu não conseguir, tu me diz que eu faço uma nota. Eu disse, não, vai assim mesmo, do jeito que tá, corrido do jeito que tá. E aí eu vim pra casa de manhã e fiz e tal. Ainda tenho 3 vídeos para gravar. Foi, tá, vocês viram a agonia que foi, mas minha irmã tá me ajudando aqui. E é isso. Foi isso. Eu não faço. Muitos perguntam, ai, Tamires, por que tu não faz vídeos direcionados? Gente, é porque a minha visão sobre a língua portuguesa e o ensino é muito complicado. Eu me direcionei à análise crítica do discurso. Eu só sei falar das coisas criticando, falando mal do sistema. E tudo tem um porquê. A Evelyn sabe disso. Eu não tenho tanta vontade assim, de fazer o Instagram direcionado a nota 1000 no Enem, na redação do Enem. Eu não tenho tanta vontade assim. Eu gosto de ensinar a língua portuguesa. Eu gosto de ensinar redação. Eu gosto de corrigir redação. Sim. Mas acho que o Instagram, eu sou muito de criticar por aqui. Quem quiser. Meus alunos ficam falando, ai, professora, faz sobre oração subordinada. Oi? Esse menino, para que quer falar sobre isso?
vou conseguir falar da oração subordinada sem criticar a forma tradicional de ensino da oração subordinada, gente. Eu fui treinada, eu e Evelyn. Fomos treinados para criticar. Fred, nosso professor maravilhoso, Frederico Machado. Frederico Machado é dono do meu saber. Gente, a oração subordinada, substantiva, objetiva direta é a coisa mais fácil do mundo. 6 meses de ensino resumidos em uma aula. Numa aula, em 10 minutos. Então, assim, isso mexeu com a minha cabeça. Eu fiz até um artigo, fui apresentar em Garanhuns, sobre essa questão. Não, eu faz um tempo, acho que foi em 2018, e fui orientada por Eu Fred. lembro. Foi babado, porque, minha gente, entrei na faculdade dizendo, vou corrigir geral. Você é a dona da gramática. Depois ela sai corrigindo geral, usando marco de banho. Eu realmente vou corrigir geral, que nada é errado nessa vida. Então, assim, gente, eu mudei totalmente minha perspectiva. Não seguem. Ai, meu Deus, tu é professora de português, tem que ter cuidado para escrever aqui, gente. Para com isso, gente. Não é nada disso, tá? Os humanos. São seres humanos, e justamente por sermos professores de língua portuguesa é que não podemos, né, criticar, sair por aí julgando as pessoas que falam errado ou escrevem errado, que se desviam, né? Enfim, vai fechar na nossa cara. Não vai? Vai, Eu vou clicar Jacá. Tchau, tchau. Gente, tira print. Tira print. Cadê? Vamos aí, sorria. Vai logo, amiga, antes que caia. É que entrou uma live aqui. Socorro! Não foi. Se alguém Não conseguir foi. tirar o print, fala, viu? Eu não sei. Eu tirei um. Eu tirei um, eu acho. Mas foi tu fazendo. Nem sorrir. Vai, faz pose. Vá. A amiga travou. Fica assim. Ah, ficou com a bolinha na frente. Faz de novo, fica assim. Ah, a Bárbara tirou. Que saco! Babi tirou, Babi me manda. Valeu, gente. Foi ótimo. Obrigada, meus amigos, gente. Vai, manda pra mim, gente, no WhatsApp. Vai, cadê que não fecha? Ah, não, eu entrei de 7h03, né? Isso. Eu vou encerrar. Um beijo. Até a próxima, que eu acho que vai ter. Tchau. Tchau, tchau. Encerrar vídeo. Eu não vou fazer besteira.